E aí galera, beleza? Murilo aqui. No vídeo de hoje a gente vai ter um top 10, os maiores erros que um trader iniciante ou um trader que não ganha dinheiro de forma consistente comete. Então vai ser um vídeo muito legal, vou compartilhar minha tela porque tem muitos conteúdos que eu gostaria de compartilhar com você para você evitar esse tipo de erro. Aqui no canal tem muita coisa legal, eu tenho certeza que depois de assistir esse vídeo você nunca mais vai cometer esses erros que são erros tão comuns. Para começar, importante falar, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar todos esses materiais de apoio que eu estou falando, tá? E eu acho que o principal erro de um trader iniciante ou de um trader que não está ganhando dinheiro de forma consistente é não entender como as coisas funcionam. Aqui no canal eu separei tudo e organizei tudo, desde qual é o caminho para um trader que está começando do zero, um curso de Forex para iniciantes, quais são os materiais de análise técnica que você precisa, e eu organizei tudo, cursos gratuitos. Então, aqui dentro do canal você encontra como ser trader do zero, tudo organizado, cronologia certinho, você pode assistir no vídeo por vídeo, você vai chegar aonde você tem que chegar. Forex para iniciantes, vídeo por vídeo, cursos, análise técnica, psicologia de mercado, gestão de risco, tal, estratégias de análise técnica, começando do zero. Então, quando um trader está começando, ele tem que aprender. As pessoas elas invertem os processos, elas querem sair ganhando dinheiro e não é assim. Primeiro você aprende. A primeira fase que você tem que passar, e pensa num videogame, vão ter várias fases que você vai ter que passar. Primeira fase é a seguinte: aprender. Como qualquer profissão. Um médico começa, ele tem que aprender muito antes de sair operando, um engenheiro tem que aprender muito antes de sair construindo, um advogado antes de ir para o tribunal e você antes de operar. Então você tem que aprender sobre os mercados, quais são as principais estratégias, qual a estratégia que melhor se encaixa no seu perfil, qual é o mercado que melhor se encaixa no seu perfil. Tem muita coisa que você precisa aprender e só depois você vai pensar em operar. Segundo erro, criar expectativas. Então você começa a se perguntar, quando que eu vou começar a ganhar? Quanto que eu vou ganhar? Eu quero ganhar $200 por dia, $300, $1.000, $50, $10, sei lá. As pessoas criam várias expectativas. E, de novo, o começo, você não vai ganhar nada. O começo é aprendizado. Para você que já opera, que já é um trader até um pouco mais intermediário, você tem que entender. Até você ter muito controle sobre as coisas, até você ter uma noção muito boa da sua estratégia, de como você se comporta no mercado, da sua gestão de risco, do seu histórico de resultados, muito dificilmente você vai conseguir criar qualquer tipo de expectativa. Depois você consegue criar planos e objetivos e falar, tá, é aqui que eu quero chegar. Mas você pode criar planos, quem decide é Deus. Não tem, eu acho que não tem outra resposta mais óbvia do que essa. Você pode criar o plano que você quiser, você pode criar a expectativa que você quiser, vai ser uma decepção. O plano, ele pelo menos é um drive. Ah, quero chegar ali. Mas, cara, é muito difícil você cumprir essas metas de X dólares, X reais ao dia, semana, mês. É um mercado de renda variável. Você tem um potencial de ganho gigante, muito grande. Você tem que saber controlar os seus prejuízos e não existe uma previsibilidade. Você olha aí qualquer trader profissional, você olha o Gene Simmons, talvez que seja a maior referência lá com seus fundos quants, tudo baseado em dados e mais dados, big data pesado. Não tem como o cara criar uma previsibilidade de quanto que ele vai ganhar no final do ano, no final do mês, no final, não tem, isso não tem, porque os mercados mudam, as estratégias mudam, você muda, então não dá para criar esse tipo de expectativa. Outro erro muito comum, tamanho de posição. Eu vejo que traders iniciantes cometem esse erro porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então o cara vai lá e tenta abrir um lote no euro-dólar. Pô, você sabe quanto que é um lote? Um lote são 100 mil unidades. Então as pessoas nem têm muita noção de como as coisas funcionam. E outras pessoas cometem um erro ainda maior, que é o erro de saber que aquele lote é grande, mas falar, eu vou estourar no norte. E eu odeio, cara, essa frase, estourar no norte, porque quando eu morava no Brasil, eu lembro que a galera falava isso, nem sei se fala ainda, eu tô ficando velho, como é óbvio, mas é uma frase que eu lembro, que a galera, não, vou estourar no norte e tal, era mais jovem. Então, cara, você tem que entender uma parada que é a seguinte, uma única operação não vai te fazer milionário. Você vai ter que ganhar dinheiro de forma consistente. Pode ser que depois de ganhar dinheiro de forma consistente, você tenha uma posição grande. E aí você acerte a mão em uma operação mais longa, que te leve muito longe, e aí depois mais uma outra operação, e depois mais uma outra operação, e aí você tenha ganhos que sejam substanciais com algumas operações. Mas quando você está arriscando muito numa única operação, e você está fazendo isso de forma recorrente, é questão de tempo. Uma hora você vai errar. E a hora que você errar, você vai perder muito. E aí, para se recuperar, é muito difícil. Pensa assim, se você perder 50%, se você tinha 100, você perde 50%, você passa a ter 50%. Para voltar para o 0 a 0, você tem que ganhar 100%. Você tem que duplicar os 50 para chegar no 0 a 0. Então, a consistência é o caminho.
É uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Não adianta você ganhar muito numa operação hoje e depois perder tudo amanhã. Tá? E esse é um erro que eu já cometi muito, por isso que eu falo. Tá? É legal quando você acerta a mão numa operação, aquilo, pô, o mercado vai 200, 300, 500 pontos para cima, você tinha uma posição grande, você fala, pô, ganhei uma puta grana aqui. Mas quando você erra a mão e aí você começa a errar várias vezes seguidas com posições grandes, é muito duro você retornar para a sua posição inicial. Então tome muito cuidado quanto a isso. Beleza? Outro erro muito comum e também tem a ver com a posição, é o overtrading. Infelizmente, a galera não entende que existe um número limitado de operações que vão surgir ao longo do dia, independente de qual seja a sua estratégia. Tá? Uma estratégia de day trade que analisa o mercado, que fala, eu vou entrar no mercado, sei lá, imagina o euro-dólar aqui, né? O mercado começou uma tendência de queda, efetuou aqui um rompimento interessante, o mercado está vindo uma tendência de queda, voltou a subir, sei lá, traço Fibonacci, faz o que você quiser. Né? Vamos imaginar aqui que você faça o que você bem entender, e aí você entende que essa é uma região boa de venda, legal, vou vender aqui, tal, o mercado começa a te dar sinais, você vende, legal, fala, pô, stop loss, o mercado bumba, desaba. Isso vai acontecer quantas vezes no dia? 1, 2 vezes, 3 vezes. Independente se o mercado de Forex trabalha 24 horas por dia, de criptomoedas, que também é um mercado descentralizado, trabalha 24 horas por dia, ou não. Né? Ou se é um mercado centralizado, como por exemplo do índice futuro. Existem poucas oportunidades que vão surgindo ao longo do dia, mesmo que você faça scalping. Demora para o mercado ficar lá no seu ponto, naquele ponto que você fala, bom, aqui, cara, as probabilidades de eu acertar são altas. Por quê? Porque muita gente acaba confundindo, né? Muitas vezes eu falo, você tem que trabalhar com um risco-retorno alto. Então, muita gente confunde, porque pensa assim, eu vou ganhar 2 quando eu tiver certo e vou perder 1 quando eu tiver errado. Então, o que é isso? Né? O risco-retorno. Então, vamos imaginar. Você entra nessa operação aqui e aí o seu stop loss, você perderia $10. E o seu take profit, você ganharia 20. Então, o que acontece? Você olha isso e fala, eu sempre vou fazer operações desse tipo. Eu vou entrar em operações onde minha probabilidade de acerto seja alta, o meu retorno seja muito maior do que o meu risco, então o meu retorno aqui é muito maior do que o meu risco e é isso que eu vou fazer. Por quê? Porque se eu acertar metade das minhas operações, se eu fizer 10 operações no dia, no mês, 10 operações que eu fizer aqui, que eu tiver certo, eu vou ganhar 200, 10 operações que eu fizer aqui, que eu tiver errado, eu vou perder 100, eu vou estar ganhando dinheiro mesmo com um índice de acerto de 50%. Então, muita gente acaba pegando essa lógica e dando uma modificada para pensar o seguinte, eu posso fazer várias operações ao longo do dia e ficar fritando. Por quê? Porque sempre que eu entro numa operação, o meu risco é de 1 e sempre que eu ganho, o meu retorno é de 2. E aí trabalha com essa lógica e acha que essa lógica vai te salvar nas operações. E não vai. Por quê? Porque se você está entrando em várias operações onde a sua probabilidade de acertar ela é baixa, de repente você vai estar errando 70% das operações, 80%. Então esse equilíbrio ele tem que existir. Operações com alta probabilidade de acerto e um retorno muito alto quanto comparado com o seu risco. Você pode ter até um retorno-risco de 1 para 1. Você pode ter até um risco-retorno negativo. Sei lá, se você acha que a sua estratégia tem um índice de acerto de 90%. Sei lá, vou imaginar, achei aqui o negócio acerto muito. Meu retorno é de 0,9 para um risco de 1. Quando eu ganho 0,9. Quando eu perco 1. Cara, mesmo assim se acerta 9 de cada 10, então tá na boa. Então você tem que saber jogar com isso. Tá? Então o que eu acho é o seguinte, overtrading é o começo do fim. Se você estiver operando muito, quem vai ganhar é a corretora. Você não vai ganhar dinheiro. Tá? Então evite operar demais. Existem poucas oportunidades que surgem no mercado. Você pode até ter um índice de acerto alto, ou você pode estar trabalhando com um risco-retorno, onde o seu retorno é muito mais positivo do que o seu retorno é muito maior do que o risco. Independente do que você esteja fazendo, pensa muito bem sobre qual que é a sua estratégia e quando efetivamente ela te traz oportunidades. E siga isso de forma disciplinada, porque é um erro começar a faltar na disciplina em relação a isso. Outro muito importante, que eu deixei até anotado aqui, que é o trading de vingança. Então, vamos imaginar que você faz uma operação, e aí de novo, eu vou colocar aqui o Fibonacci só para exemplificar, tá? Então você desenha aqui o Fibonacci, e aí você fala, legal, fiz aqui minhas retrações e tal, vou entrar uma venda aqui, que eu acho que é a
aonde o mercado vai parar e tal, e aí você faz a venda, deixa seu stop loss exatamente aqui, o mercado toca no seu stop loss e desaba. E aí você perdeu dinheiro quando você imaginava que ganharia, certo? E o mercado depois fez exatamente aquilo que você imaginava. O que é a coisa mais comum de acontecer na sequência? Você começar a fazer trades de vingança. Então você sai comprado aqui porque você fala, não, agora esse mercado bateu aqui, ó, ele vai bater. Quem que nunca fez? Você já fez isso? Deixa aqui nos comentários. Ah, agora eu vou comprar porque o mercado vai subir de volta. Agora eu vou fazer não sei o quê. Não, agora que eu vou... E aí, cara, você começa a fazer os trades de vingança. Eu posso te falar uma coisa? Se você já entrou nessa onda de você contra alguém, e as pessoas tendem a entrar nessa vibe, né? Eu não gosto dessa palavra vibe, mas é mais ou menos essa viagem de que é você contra alguém. Esquece isso. No mercado, é você que decide qual ativo você vai operar, é você que decide o momento que você vai entrar na operação, é você que decide a sua gestão de risco, é você que decide sua estratégia, é você que decide tudo. Ninguém está te obrigando a fazer nada. Então não é você contra ninguém, é você contra você mesmo. Esquece isso de, o mercado vai ver agora. Não, se você não entrar nessa viagem, e eu te falo por experiência própria, querer se vingar do mercado, querer usar o mercado para se vingar de algo que está acontecendo na sua vida, e aqui também cabe essa reflexão, às vezes está acontecendo tudo errado na sua vida, e você começa a operar querendo bater tão forte no mercado como você queria estar batendo num saco ali de boxe, sabe? Para devolver toda a sua raiva. E eu falo porque já aconteceu comigo isso, tá? Passando por situações, né, no âmbito pessoal, que, cara, que eu descontei no mercado. Toda a minha raiva. Pô, eu perdi uma grana violenta. Se eu falar o valor para vocês aqui, é assustador. Em questão de meses. Por quê? Estava tentando descontar no mercado algo que era um problema meu. Então eu via e fazia operações, e aí uma operação dava errado, e claro, né, sempre tinha um gatilho. A operação dava errado, eu começava fazer as duas coisas ao mesmo tempo, overtrading e posições muito grandes e me vingando no mercado. Então era todo esse mix de coisas. E por que eu estou falando isso? Porque se você é um trader que não é tão iniciante assim, pode ter passado por isso, você pode estar passando por isso, sei lá. Ou você pode cometer algum dos erros que eu vou falar aqui, e eu estou te dizendo, faz parte do aprendizado, os erros acontecerem, eles fazem parte. O que você não pode deixar é que isso te leve à bancarrota, né? A quebrar a conta. Então você tem que perceber e falar, cara, isso está acontecendo, deixa eu me reequilibrar emocionalmente, deixa eu parar. Eu até falo, né, para as pessoas sobre isso, sobre os momentos que já deu muito errado para mim e como eu parei muitas vezes, eu parei de operar, eu passei a operar gráficos mais longos, operações de day trade eu deixei de fazer um tempo, por quê? Porque aquilo estava fritando muito minha cabeça. Então, não, para um pouco, se afasta um pouco do negócio, você não tem obrigação nenhuma. É melhor você deixar de ganhar do que você perder. Então você não tem aquela obrigação, pelo menos você não tem que entrar no mercado com essa obrigação de ganhar dinheiro todos os dias, todos os meses, todos os anos. Se você está com essa obrigação, você tem que pensar duas vezes. O o oceano me ensinou muito isso. Eu surfei, né, nos últimos anos eu surfei ondas grandes e tal, e treinei muito para isso, surfei na Nazaré, surfei aqui em Portugal, em vários lugares, Madeira e tal, ondas maiores, e tive a oportunidade de aprender muito sobre o meu próprio comportamento e como eu posso me proteger do meu próprio emocional. E eu te digo uma coisa, cara, você escolhe o que você vai fazer. Ninguém tá te obrigando a fazer nada, então você escolhe. Você não é obrigado a entrar no mar, você não é obrigado a operar, você não é obrigado a fazer nada. Se emocionalmente você não está bem, você simplesmente perde uma oportunidade. Você perde uma sessão de surf, você perde uma onda. E pensa, está lá dentro, mas não estou confiante, não é essa. Por quê? Porque as consequências são muito grandes de você fazer alguma coisa errada. Seja aqui, seja no mar surfando onda grande. Então, cara, pensa muito bem no que está fazendo e não vai ali na loucura porque vai dar muito errado. E aí as consequências vão ser muito graves, tá? Então pensa muito sobre isso. Outro ponto muito importante, não ficar na conta demonstrativa tempo suficiente. Eu acho que as pessoas elas se esquecem da vantagem que é você ter uma conta demonstrativa hoje no mundo. Então, vamos imaginar, essa é uma conta real, né? A gente está vendo aqui uma conta real. Uma conta demonstrativa, qual que é a diferença de uma conta demonstrativa para uma conta real? E você pode abrir uma conta na corretora, estou deixando o link aí para você abrir uma conta demonstrativa e usar isso para o seu aprendizado, porque é importante. Uma conta demonstrativa ela reflete o mercado em tempo real, mas o dinheiro é fictício. E por que isso é tão bom? Porque você vai aprender sobre o seu emocional, você vai testar o que você está aprendendo, você vai saber se efetivamente você está sabendo operar,
né? Tecnicamente, pô, eu estou sabendo seguir a estratégia, não estou? Como é aqui o meu processo de ansiedade? Eu estou indo muito louco, cara, estou aqui olhando, estou super ansioso, já vou abrir uma operação aqui mesmo. Mas peraí, cara, agora é um horário horrível, por que você vai abrir uma operação agora? Vou sair comprando. Não, mas por quê? Não tem nada a ver com a sua estratégia, não vou fazer isso. E se você vem aqui, comete o erro, a conta demonstrativa, você não perdeu dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro é fictício. Então, tudo que você precisa aprender em termos técnicos, de aplicar estratégia, de entender como é o funcionamento do mercado, de aprender um pouco mais sobre os seus próprios comportamentos dentro do mercado também, você vai fazer na conta demonstrativa inicialmente. Claro que depois você vai passar de fase, lembra? É o videogame, você vai passando de fase. A próxima fase você tem uma conta real. E aí na conta real, outros desafios vão surgir, principalmente porque você está operando um dinheiro que é real. Então, uma operação que está dando certo é dinheiro real. Mas você já vai perceber muita coisa na conta demonstrativa. Por exemplo, né, eu gosto de falar sobre o tempo que uma operação demora para acontecer. Aqui eu falei, você, né, vamos imaginar, eu dei o exemplo lá, vou vender aqui, deixar meu stop loss aqui e meu take profit aqui. Você sabe quanto tempo demorou para tudo isso acontecer? Cara, a gente está falando de 1h30. Ou seja, para toda essa situação acontecer da forma como eu imaginava, vou deixar aqui num gráfico de 1 minuto, para tudo isso acontecer da forma como eu imaginava, eu ia entrar na operação às 6h30 e essa operação só ia se concluir às 7h30. Sabe quantas vezes você ia mudar de ideia nesse caminho todo aqui? Umas 10. Quando o mercado batesse aqui, você ia falar, agora vai começar a subir. Cara, enfim. A ansiedade ela é muito grande antes do mercado chegar no seu objetivo de lucro. E é natural. Por quê? Porque é muito mais rápido para você tomar um stop loss, e quem opera sabe disso, do que para você ter um take profit, né? Que é o lucro. E por que isso acontece? É bem simples. Se você tem um stop loss de 160 pontos e um take profit de 340, é natural, é a mesma coisa. Bom, comprei uma ação a 10. É mais rápido dela bater nos 8 do que ela bater nos 20. Por quê? Porque tem que subir muito mais. É questão de unidade monetária, simples assim. Então vai demorar mais tempo, né, para ela sair do 10 e bater lá nos 12, 13, 14 do que, né, não, vamos falar dos 14, nos 15, nos 16 do que ela bater nos 8. É um espaço maior. Então isso é natural. A ansiedade ela é muito grande. É só você olhar isso aqui para trás e você perceber, né? Se a gente tivesse feito uma entrada aqui, um stop loss aqui, um take profit aqui. Quanto tempo demorou, por exemplo, para o mercado bater desse ponto até aqui? Demorou 30 minutos, 35 minutos. E quanto tempo demorou para ele chegar até aqui? 120 minutos. Né? Então, vou até, desculpa, né, fazer aqui certo. Quanto tempo ele demorou para cá? 60 minutos. Então é o dobro, exatamente o dobro. Demorou muito mais tempo. Né? Então é difícil. E eu estou falando isso por quê? Porque se de repente você tivesse olhado o mercado e falado, não, a minha operação vai ser aqui, você tivesse saído vendido, para o mercado te estopar aqui, seria muito mais rápido do que se você tivesse vendido nesse segundo ponto, o mercado chegar aqui. Seria muito mais rápido. Aqui demoraria 30 minutos, quanto aqui demoraria 60 minutos. Então, a ansiedade é natural. Por isso que sempre dá aquela sensação, puta, eu sou estopado bem mais rápido do que o meu take profit. Porque muito provavelmente você é mesmo, mas estopado na maior parte do tempo mais rápido, tá? Então, a gente tem que saber lidar com a ansiedade. A conta demonstrativa vai ajudar com isso. A gente tem que saber lidar com o tamanho das posições, o operacional, como o mercado funciona, spread, contexto, notícia, tudo isso vem de uma conta demonstrativa. Legal? Outro erro muito comum, não aceitar stop loss. Então, não aceitar o stop loss é o começo do fim. Por quê? Porque vamos imaginar que eu estou olhando esse mercado aqui e eu desenho, por exemplo, um suporte nessa região. O mercado deve parar aqui, Aqui foi um suporte, então quando bater aqui de novo, eu vou comprar. Aí o mercado começa a cair e eu tinha meu stop loss aqui. O que eu faço? Não vou aceitar. O mercado vai dar uma respirada e vai voltar para o meu 0 a 0. E aí eu elimino meu stop loss. Eu vejo aqui, eu faço isso. Então, ao invés de estar perdendo 1%, que é quanto que eu estava perdendo, eu começo a perder quase 2%. Aí o mercado volta, eu estou perdendo 1%. Aí que eu falo, estou perdendo agora só 0,6%. Você vai ver, o mercado vai recuperar e vai dar tudo certo. Aí de repente eu estou perdendo 2%, perdendo 3%,
perdendo 4. Se você não estopa, no day trade é questão de tempo até você quebrar. Vou ser tão sincero quanto isso. Não estopar, fazer preço médio para trás, ficar fazendo preço médio aqui, preço médio, pode funcionar 1, 2, 3 vezes. Vai dar errado e quando der errado vai dar muito errado, principalmente no day trade. Por quê? Porque a amplitude dos movimentos é longa, né? O mercado, comparando o tamanho da sua posição, o seu stop loss e a amplitude dos movimentos, você não tem controle. Quando você está falando de swing trade, de operações mais longas, ainda tendo que usar stop loss, você pode ter uma flexibilidade um pouco maior. Por quê? Porque aquilo é um navio, é um cruzeiro. Aqui não, cara. Aqui você está errado, tem que estopar. Porque o mercado pode ir mais, e mais, e mais, e de repente você está perdendo tudo. Ou 50% do seu capital numa única operação, tá? Então, tem que estopar. O stop loss, ele é fundamental se você quer ter sucesso. Não ter stop loss no day trade vai te fazer perder muito, vai te fazer perder o controle emocional, vai te fazer perder a disciplina em relação à sua estratégia, vai só fazer você perder. Trade de vingança, tudo aquilo, muitas vezes começa com a falta do stop loss. Então, estopa. Essa é a minha dica para você. Outro erro muito comum, confiança demais. Cara, você vem aqui de novo, né? Faz essa operação, fala, bom, beleza. Vendi, top. Mercado, deixei o stop loss, o mercado veio, desabou. Pô, sou foda. Sou muito bom. Aí ganhei lá $1.000. Eu sou fera, eu sou o máximo. Ah, agora eu já sei, cara. Isso daqui tá me dando vários sinais de que vai parar. Vou comprar. Agora é hora de comprar. Já não tá mais seguindo sua estratégia, não tá fazendo nada. Vou comprar. Comprar que esse mercado vai subir e tal. E aí você começa. E aí pode dar certo. E aí você vai. Até uma hora que a sua euforia ela acaba com todos os seus padrões e todas as premissas que você deveria seguir em termos de gestão de risco, de estratégia, de tudo que você tem que fazer. Você não pode deixar a autoconfiança acabar com a sua disciplina. Por quê? Porque quantas mais operações você acertar, quanto mais operações, né, você acertar, mais próximo você está de um stop loss. Sempre lembra disso. Cada operação que você acertar, fala, puta, eu estou mais perto de tomar um stop. E essa é a realidade. É uma matemática básica, é probabilidade e estatística. Quanto mais operações que você acertar, mais próximo você vai estar de um stop loss. Quanto mais operações você errar, muito provavelmente mais próximo você está de um take profit, se você tem uma estratégia testada, uma boa estratégia. Então, não entre nessa. Você não é o dono do mundo, você não encontrou um padrão de ouro. Eu vejo as pessoas fazerem muito isso, cara. Aqui no canal é muito engraçado, porque muita gente faz isso. Eu vejo que as pessoas têm uma semana, um mês de ganho, e aí, porra, não, porque eu achei que eu faço. Cada hora um ativo, agora nos últimos tempos, o dólar ien estava se movimentando, estava em tendência. Qualquer um ganhava dinheiro com o dólar ien porque estava um foguete para cima. Era só comprar, só subia. Né? Teve a época do ouro, teve a época das cripto. Então, não adianta você achar que porque você está acertando ali os movimentos naquele momento, vai ser sempre assim. Dica de ouro. Foi assim que eu perdi muito dinheiro. A primeira vez que eu ganhei muita grana, foi exatamente assim que eu perdi na sequência. Uma confiança, cara, que parecia que eu era o dono do mundo, o rei, uma presunção do tamanho do mundo, né? E aí o mercado ele me mostrou muito bem a necessidade de se ter humildade. Por quê? Porque o mercado é como o mar, ele é sempre mais forte. Se chegar lá achando que você vai fazer acontecer, você vai passar vergonha. Por quê? Porque você pode até fazer isso por um tempo. Quanto maior o seu ganho, maior vai ser a queda. E aí a hora que ela vier, ela vai ser dura, vai ser fera. Tá? Então tome cuidado. Fora tudo isso, uma questão muito importante também, não aprender com o texto. Cara, muita gente chega no mercado e acha que, por causa das opções binárias e de outros mercados, quer clicar botão. Não é isso. O mercado financeiro é algo para profissionais. Tá? Então você tem que entender o que está acontecendo. Tem que entender o que está acontecendo na economia, na política, nos principais ativos do mundo. Você tem que entender quais são as tendências principais dos mercados mundiais, a volatilidade esperada. Claro que isso não vai te dar controle nenhum sobre o que vai acontecer no futuro, mas te dá um termômetro para onde as coisas estão indo, como que as coisas estão acontecendo, o mercado está mais em tendência, mais lateralizado, quais são as principais notícias. Eu vejo traders intermediários avançados que já até às vezes ganham uma grana, perdem, tal, mas já estão ali no caminho porque o cara não sabe a notícia que vai sair no dia. Eu olho e falo, você tem noção do risco que é isso? Por quê? Porque você não sabe que pode daqui a 3 minutos ter o discurso do presidente do Fed, do Federal Reserve lá fora. E o mercado vai subir 2.000 pontos, porque o cara fala que vai subir a taxa de juros dos Estados Unidos até quando precisar para acabar com a inflação. E aí você não sabia disso. Ele está lá vendido, né, está comprado no euro-dólar. E o euro-dólar cai 2.000 pontos na sua cara. Eu já vi isso acontecer com o dólar ien. O
dólar ien subir, cara, 1.500 pontos em menos de 1 minuto. Foi muito rápido, decisão de taxa de juros nos Estados Unidos. E não estava operando, lógico, mas, cara, é muito rápido, você nem vê acontecendo. Então, você tem que entender o contexto do que está acontecendo no mundo, das principais notícias, do que está saindo. Investing.com, calendário econômico no mínimo, do mínimo, e fazer uma leitura básica do mercado, tá? Quais são os principais suportes, resistências, a tendência dos principais ativos do mundo. É fundamental. A gente tem as lives onde eu faço isso muito, né? Aos domingos, você pode até assistir aí nas playlists, então isso é super importante, tá? Não deixe de entender qual é o contexto geral do mercado. E por último, e não menos importante, e porque na verdade o ponto mais importante, é o pior erro, eu acho, de todos esses, começar no mercado precisando ganhar dinheiro imediatamente. Então as pessoas, elas entram aqui no mercado e elas pensam assim, eu preciso encontrar uma forma de pagar as minhas contas no próximo mês. Elas olham lá um anúncio e falam, é isso, mercado. Elas chegam aqui para pagar as contas do próximo mês com dinheiro contado, sem nenhum tipo de plano, nenhuma reserva de emergência, e sem entender nada do que está acontecendo. Muitas vezes não é isso que acontece. Muitas vezes a pessoa já entende de mercado e aí, por algum problema, perde o emprego e se vê numa situação financeiramente pior e aí resolve utilizar o mercado para pagar as contas. Cara, não faz isso. É o pior dos cenários. Tenha uma reserva de emergência, tenha outra fonte de renda. Tenta sempre se manter o mais seguro e estruturado possível. Por quê? Porque é um negócio. É exatamente como em qualquer negócio. É como se você tivesse uma loja, é como se você tivesse um restaurante. Tudo pode dar errado no restaurante. Pode ter, sei lá, pandemia, o negócio fechar. Pode ter um problema com a vigilância sanitária. Pode ter o que for. Eu sei disso até porque experiências pessoais, cara. Coisas que estavam totalmente sob controle em termos de negócio familiar, que de repente saiu do controle. Tava tudo certo. Não, tá tudo sempre bonitinho. Uma engrenagem girando como um relógio suíço. E de repente alguma coisa acontece, o negócio começa a ir mal e aquilo se torna um problema e cada vez um problema maior. Então, exatamente como um negócio, é o mercado. Você tem que ter a redundância, você tem que ter uma segurança, você tem que ter uma outra fonte de renda ou uma reserva de emergência que seja suficiente para você passar pelos momentos de dificuldade. E enquanto você não estiver ganhando dinheiro de forma consistente, não vem fazer isso profissionalmente. É melhor você fazer meio período. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso, sobre como você pode operar em horários alternativos, como você não precisa necessariamente fazer day trade. Você pode trabalhar de uma outra forma, fazendo operações mais longas, buscando, claro, operações que vão demorar mais tempo para chegar no seu take profit, mas que a exigência cotidiana de você estar ali na tela, olhando o que está acontecendo no mercado, vendo o que está rolando, procurando oportunidades, vai ser muito menor. O day trade é algo muito específico, é algo muito realmente para quem quer trabalhar no mercado e ficar ali e tal. Existem outras formas que você pode ir utilizando essas outras maneiras de operar para se estruturar e começar no mercado da melhor forma possível. Quando você estiver pronto, tiver uma reserva de emergência, uma outra fonte de renda. Não, já sei como que está mais ou menos os meus resultados aqui em operações mais longas, então eu consigo sair agora, pelo menos por enquanto, desse trabalho, me dedicar um pouco mais ao day trade, a operações mais curtas, ou não, nem preciso sair, eu posso só me manter aqui no meu trabalho e fazer as minhas operações como eu estou fazendo agora, vou, enfim, procurar outra coisa para fazer, quero procurar um outro trabalho, não gosto mais do que eu estou fazendo, ou quero me dedicar realmente ao mercado 100% do tempo, e aí é você, né? Mas eu quero que você entenda isso, que o day trade é algo muito específico, e se você tiver uma pressão financeira nas suas costas, vai ser muito mais difícil, beleza? Bom, eu acho que esses são os principais erros. Esse conteúdo, ele realmente tem o objetivo de te ajudar. Eu sei que muitas vezes você gostaria de ouvir outras coisas, você gostaria de ouvir que é fácil, que é simples, que nada disso acontece, que nenhum desses erros são cometidos e que ninguém quebra a conta, que todo mundo ganha dinheiro, que é só seguir uma estratégia, mas não é. Eu gostaria que fosse, sinceramente, que ia ser muito mais fácil para mim também, né? Não só para os outros, mas para mim. Eu queria que minha vida fosse mais fácil também, profissionalmente falando, em termos de resultado, mas não é. É difícil, muito difícil, os ganhos são altos, os prejuízos também, tem que ter muita disciplina, tem que ter muita cabeça no lugar e, cara, é aquilo, quando você realmente encontrar um caminho, foca naquilo, vai até onde você conseguir e sempre tenta criar o máximo possível de reservas de emergência, de investimentos que possam sustentar a sua vida no longo prazo, criar uma carteira bem diversificada de investimentos, ações, imóveis e tudo isso, porque tudo isso vai ser super importante no andar da carruagem, ali na sua vida profissional. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito a manter a segurança e conseguir ser um profissional consistente, beleza? Então tá, a gente se vê numa próxima, galera. Um abraço, tchau!